Olá! O Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí! Esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Então vamos lá, indo direto ao assunto, primeiro aspecto importante, significa cumprir o que se promete, tá? Então esse eu considero um aspecto bem interessante, por quê? Porque a partir do momento que você passa a ser uma pessoa que cumpre o que você promete, muita gente te elogia por isso, né? E não deveria, né? Na verdade deveria ser o padrão, né? Uma pessoa que cumpre o que promete deveria ser padrão, né? Aquela que não cumpre, essa sim deveria ser algo fora do normal. Mas o que a gente vê, e o que a gente vê por aí, né? Que as pessoas falam, a gente vê muitos comentários por aí, é o seguinte: olha, aquele cara lá é legal. Por quê? Porque ele tem palavra, né? Porque ele cumpre o que ele promete. Quer dizer, o que deveria ser padrão, hoje a gente vê que a sociedade não tá, não sei se é a sociedade no geral, né? Ou se é o país onde a gente vive, né? Acaba não sendo povoado por pessoas que costumam cumprir aquilo que elas prometem, tá? Então muita gente sai prometendo muito. Eu não estou dizendo de promessa do tipo, olha, eu prometo. Eu estou dizendo do simples, né? De se ter palavra, né? De uma pessoa que fala, não, pode deixar que eu faço, né? Isso não é uma promessa, né? Mas é uma promessa. Se você falou que faz, é normal a gente esperar que seja feito. Ou melhor, hoje, né? O normal é isso, né? Esperar que seja feito. Mas o comum é a gente não contar com isso. Então quando alguém fala, pode deixar que eu faço, o comum é a gente já duvidar da pessoa. Não por ela, né? Eu acho que por geral, assim. Todo mundo que fala que vai fazer, a gente fica meio com o pé atrás, né, se perguntando, será que vai mesmo fazer? Né? Então, o que é normal hoje não é o comum, né? O normal é as pessoas, elas cumprirem o que prometem, mas o que a gente vê que é comum é que a maioria das pessoas, elas não cumprem o que promete, e isso daí é muito ruim para o nosso negócio, né? Não, para a nossa vida como um todo, né? Então, cumprir o que a gente promete é ter palavra, né? Então, como diziam antigamente, né? No fio do bigode, né? Então, se eu estou dizendo que eu estou falando uma vez só, né? Eu não preciso falar novamente. Então, quando a gente tem esse pequeno aspecto na nossa vida, a gente já se torna uma pessoa diferenciada, né? Porque como a maioria já não cumpre, né, aquilo que promete, então toda vez que a gente falou uma vez só e está cumprindo, a gente vê que a gente começa a ser visto de uma forma diferente, ou seja, a gente aumenta a nossa credibilidade, tá? Então, o primeiro item, né, desses três que eu vou falar é justamente isso, é ter palavra, né, ter compromisso. A partir do momento que a gente fala, a gente executa, né, aquilo lá que a gente está dizendo, tá? E por que isso é importante? Porque todo mundo gosta que as pessoas cumpram, né, o que prometem para elas, né, o que se comprometem para elas. Todo mundo gosta disso. Todo mundo gosta de, por exemplo, né, eu marquei médico, né, tal dia, tal hora, eu vou chegar lá e vou ser atendido. As pessoas adoram isso, né? Por mais que atrase um pouquinho, mas a pessoa é atendida. Todo mundo gosta de que quando pede para alguém executar uma tarefa, quando pede para alguém, você não esquece de levar isso amanhã para mim? Não, pode deixar que eu levo. Oi, a pessoa esquece, né? Então, assim, a gente fica chateado. Então, todo mundo gosta que as pessoas se comprometam, né? Todos nós gostamos que as pessoas se comprometam com a gente. Então, nós temos que ser exemplo para elas. Então, nós temos que ser os primeiros a nos comprometermos com as pessoas e a cumprirmos, né? E quando que a gente vê que isso está funcionando para a gente, né? Quando a gente fala uma única vez e a pessoa que está recebendo essa informação, ela acredita em você e ela dá a tarefa já feita, né? Então, quando a gente fala o seguinte, não, pode ficar tranquilo, fica frio, que esse daí eu vou fazer, a pessoa não pergunta duas vezes.
Se ela te pergunta, mas você vai mesmo, né? Mas você não esqueceu que é amanhã que você tem que me entregar? Isso ainda significa que a nossa imagem, ela não está sendo muito bem vista, né? Então, a partir do momento onde a gente começa esse processo de cumprir o que se promete, as pessoas começam a fazer menos checagem com a gente. Elas falam uma vez só e a partir do momento que a gente fala, elas já acreditam e elas já dão a tarefa por satisfeito, né? Então, se a gente já tem esse hábito, né, de cumprir o que a gente promete, isso facilita muito, né, a nossa vida. E o que a gente tem que cumprir? Né? A gente tem que cumprir tudo. Né? Então, tudo que a gente se compromete a fazer, né, a gente tem que cumprir. Se eu marco uma reunião, eu tenho que ir. Então, principalmente no nosso negócio, onde a gente depende muito, né, das pessoas para que as coisas aconteçam, né, e aqui não existe nenhum tipo de obrigação. Então, é o nosso compromisso que faz com que as coisas sejam feitas adequadamente, né? Que faz com que a nossa imagem seja boa. Então, toda vez que a gente se compromete com alguém e cumpre, né, as coisas funcionam adequadamente. Então, a gente tem que cumprir, sim, as reuniões, né, as visitas que a gente promete, os projetos, os trabalhos, né? Toda vez que alguém pede alguma coisa pra gente, a gente fala, não, pode deixar que eu faço, a gente tem que fazer mesmo, relatórios, enfim, tudo mais, né? E eu tive um chefe, né? Um dos chefes que eu tive, que eu gostei muito, né? O Laurindo, ele falava para mim, né? Para mim não, ele falava para toda a equipe, né? Mas como eu era muito jovem na época, né? Eu achava que não tinha tanta necessidade, né? Das coisas serem cumpridas assim, né? Você falou, né? Não foi uma promessa, né? Foi só eu falei, então se eu não cumprir, tudo bem. Não, ele falava, não tá tudo bem. Se você falou que você vai fazer, você deve fazer. Existem duas coisas, né? Ou você vai me mostrar as realizações, ou você vai me apresentar desculpas. E desculpas não levam a gente a nada. Então, toda vez que a gente promete alguma coisa e não cumpre, a gente é obrigado a dar alguma desculpa. E dificilmente essa desculpa vem do tipo, esqueci, né? Não deu pra fazer, eu tentei, mas não consegui. Geralmente elas vêm muito fantasiadas, né? E aí as pessoas já ficam olhando daquele jeito, do tipo assim, tá bom, finge que você tá me enganando, que eu finjo que tô acreditando. Em vez de você ficar perdendo tempo em pensando que desculpa que você vai dar, né? Perde esse tempo, investe esse tempo, na verdade, cumprindo as tarefas, cumprindo aquilo que você se propôs a fazer, né? Então, muitas formas a gente tem de fazer isso acontecer. Uma delas é ter uma agenda, né? E não só uma agenda de compromissos, isso é muito importante, tá? Ter uma agenda de compromissos, quem é profissional em qualquer área precisa ter uma agenda de compromissos, onde você vai marcar o que você vai fazer, o dia que você vai fazer, a hora que você vai fazer, com quem você vai fazer. E hoje não existe dificuldade, né, para se ter uma agenda. A gente tem agenda no computador, a gente tem agenda no celular, a gente tem tudo quanto é lugar a gente consegue fazer anotações, né? E também o que é legal, né? Muitas vezes, mas eu vou ter que andar com a agenda o tempo todo. Não precisa andar com a agenda o tempo todo. Mas é importante ter um bloquinho de notas no celular, que é até mais fácil, aonde você coloca aquilo que você se comprometeu a fazer com as pessoas, né? Então, coisas muito simples, muitas vezes, né? A gente promete e acaba perdendo a nossa credibilidade, né? Por besteira, né? Por deixar de fazer coisas muito simples, né? Então, ter uma agenda, um bloco de anotações onde você faz anota ali qualquer coisinha rápida, mas que, claro, né? Depois você vai voltar lá para ver. Isso é muito importante, tá? E não só é importante a gente cumprir o que a gente promete, né? Ou o que a gente fala que vai fazer, mas também é muito importante a gente cumprir as expectativas que são criadas sobre a gente, tá? Isso é um detalhe muito importante que muita gente não se atenta para isso, né? E fala assim, não, mas você deveria ter feito aquilo. Não, mas eu não me comprometi com isso, né? Então imagina só, vamos pegar um exemplo, né, que aconteceu agora recentemente, Copa do Mundo, né? Então na Copa do Mundo, o técnico elenca os melhores jogadores para ir lá e representar o país, né? Então colocaram o Neymar lá para fazer gol, né, pra gente. Ele não prometeu que ia fazer gol, ele não prometeu nem que ele ia jogar bem, né?
mas a expectativa que o país inteiro criou em cima dele é de que ele seria o salvador, né? De que ele seria a pessoa que não só faria todos os gols, mas também ajudaria o Brasil a trazer a taça. Então toda vez que a gente que a gente assume uma posição, né, um cargo, um nível ou alguma coisa, né, nesse sentido, principalmente na parte profissional, tá? Já é gerada muita expectativa sobre aquilo que a gente vai fazer, né? Mesmo que a gente não prometa que a gente vai fazer aquilo, mesmo que a gente não fale, pode deixar que eu faço. Quando a gente assume alguma coisa, expectativas são geradas para que a gente possa cumprir. Então não adianta falar, né, depois, olha, mas eu não prometi que eu ia fazer, por isso que eu não fiz, né? Toda vez que a gente assume uma posição, né, que a gente assume um compromisso, né, de fazer algo, já existem outras coisas que estão por trás disso que a gente também acabou se comprometendo no pacote, tá? Então a gente precisa entender quais são essas expectativas criadas para que a gente possa também cumpri-las. Dentro do nosso negócio, a gente sente muito isso, né? Pessoas querem chegar num nível de liderança, elas querem ter uma equipe grande, né? Mas geralmente elas pensam no resultado. Eu quero estar naquele nível porque eu quero ganhar aquele dinheiro, né? Mas não entende que existem algumas, não vou colocar obrigações, porque não são obrigações, mas algumas responsabilidades, alguns compromissos que são atrelados àquele nível, né? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, não, eu quero ser grande dentro do negócio, né? Mas eu não quero ter que dar treinamento para os outros, mas eu não quero ter que cumprir algumas agendas. Então, isso não existe, né? Então, toda vez que a gente tem que a gente atinge uma posição, que a gente chega num nível onde a gente está mais exposto, sim, existe sim a expectativa das pessoas e isso passa a ser um compromisso nosso, tá? E outra parte muito importante, né, de assumir os compromissos é principalmente quando a gente está trabalhando em equipe, né? Quando a gente está trabalhando em equipe, quando a gente tem uma equipe que está junto com a gente, geralmente o que a gente faz, né? Assume um compromisso de equipe, né? Mas o compromisso de equipe nada mais é do que cada um da equipe fazer esse compromisso, fazer o seu compromisso individual. Existem, obviamente, sempre tarefas que são feitas por várias pessoas, mas é a composição dos compromissos de cada um que faz com que a tarefa aconteça e dentro do nosso negócio, então, principalmente, porque equipe a gente sempre vai ter. Se você está aqui construindo a tua equipe, você vai ter muita coisa, sim, muitos compromissos para serem feitos em equipe, tá? E o que é normal acontecer é que a gente fica olhando primeiro o outro para ver se o outro faz, para depois a gente ver se vai valer a pena fazer, se a gente vai fazer. Não é assim que as coisas funcionam. Então, se você hoje quer ser grande, né, em alguma equipe, né, se você quer se destacar, você tem que ser o primeiro a fazer o que você se compromete, o que a equipe se comprometeu, né? A tua parte, ela tem que ser a primeira a ser feita, né? E o que é importante? Você tem que fazer começar a fazer até antes que os outros comecem a fazer, e você tem que fazer inclusive quando você já sabe que as pessoas não vão fazer a parte delas, tá? Então, uma equipe, o que acontece? As equipes que têm muito baixa produtividade, né, que são muito ruins, uma pessoa fica esperando a outra fazer, como sacou que a outra não vai fazer, então ele também não faz. E aí um fica jogando a bola para cima do outro, fala, não, mas é que você não fez a tua parte. Não, mas você também não fez. Mas por que eu ia fazer se você também não ia fazer? Então, equipes, principalmente quando começa a crescer, é muito importante que cada um assuma a sua responsabilidade pessoal dentro da equipe e que consiga fazer isso daí da melhor forma, antes dos outros, sem saber e sem se preocupar, na verdade, se os outros vão estar fazendo ou não. Se você tem uma responsabilidade, cumpra você essa responsabilidade, porque isso gera uma série de fatores, né? Se você não cumpre a tua parte, você já está colocando dentro de você que você não é uma pessoa comprometida, né? Então você já está falando assim, não, eu só faço se os outros fizerem, mas a verdade é que se cada um ficar falhando, né, no seu compromisso, na sua responsabilidade, nenhuma equipe vai funcionar e nada vai funcionar nesse mundo, tá? Então, o que acontece? Você
você prometeu, ou você se comprometeu, ou você disse que vai fazer, vai e faz, né? Não pode ficar apresentando desculpa uma atrás da outra. Não, mas geralmente, Hélio, eu não faço. Quando eu não faço, é porque realmente existe um problema que não deu para eu fazer, tá? E a verdade é que existem problemas que não dá, né? Às vezes a gente está impedido de cumprir alguma promessa, algo que a gente fez, tá? Mas o que acontece? Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Aqui em São Paulo a gente está numa época muito interessante, né? Chove meia hora, alaga a cidade, fica 2 dias, né? Todo mundo preso no trânsito. Então, acontece sim que algumas vezes, né? Caiu a ponte, aconteceu algum problema. Sim, acontece que não dá para ser feito, mas existe uma renegociação, né, com as pessoas que estão esperando, que estão com a expectativa criada, né, sobre a gente. Toda vez que der algum problema, isso não pode ser frequente, tá? Isso é muito importante, a gente não pode deixar de cumprir várias coisas que a gente promete, tá? Mas eventualmente, quando acontece algum problema, a gente sim deve renegociar, mas essa renegociação não é unilateral, não é do tipo assim, eu não consegui fazer e tudo bem, tá? Então pronto. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Então se você realmente teve um problema, então você tem que renegociar e tem que, você que foi a parte, né, que não conseguiu cumprir, você tem que oferecer inclusive melhores condições para a pessoa depois. Então vamos dizer que você agendou uma reunião e que caiu a chuva, alagou tudo, né? Aqui em São Paulo acontece muito isso. Você não foi na reunião que você se comprometeu. Então cabe a você, que foi a parte que falhou, né? Conversar com a pessoa e falar, desculpa, eu não vou conseguir ir, né? Não vai dar para eu ir, não vai ser possível eu chegar a tempo ou alguma coisa do tipo, vamos remarcar essa reunião, mas aí você escolhe a hora que você quer. Porque como fui eu que falhei, é importante que você tenha algum benefício, né? Sempre lembrando que isso daí ajuda a gente, né, a ter uma imagem mais positiva, né? Agora, é difícil a gente cumprir aquilo que a gente promete, né? É difícil porque não é normal, né? Como a gente falou, deveria ser normal, né? Não é comum. A gente está tão acostumado a todo mundo falar que a gente cria o hábito de não cumprir. É normal. A gente fala, tudo bem. Não deu tudo bem, né? Não tá tudo bem, né? É difícil, mas é necessário que a gente seja cumpridor daquilo que a gente está se comprometendo, tá? Agora, qual é a melhor forma, então, da gente nunca furar um compromisso, né? A melhor forma de a gente nunca furar um compromisso é justamente nunca se comprometer com nada, né? Se você nunca se compromete com nada, pode ter certeza que você não vai furar com ninguém. Mas será que isso ajuda a gente, né? E uma vez eu ouvi uma historinha que eu gostei bastante, que eu vou comentar aqui com vocês, que tinha lá um cara, o cara morreu, né, e tava crente que ia pro céu, mas ele foi pro inferno, né? E aí ele chegou lá no inferno, ficou, mas como assim eu tô aqui, né? E já foi lá falar com o diabo lá, que foi botar ele pra dentro. E o cara falou, olha, realmente, João, teu nome tá aqui, né? Você pertence aqui ao inferno. O cara falou, não, pera aí. Não é possível que eu esteja aqui, né? Eu nunca fiz nada errado na minha vida, né? Eu fui super tranquilo, eu nunca fiz nada que me trouxesse pra cá. E aí o diabo deu uma olhada lá e falou assim, realmente, não tem nenhum fato aqui de que você tenha feito isso e que justifique, né, a sua entrada, né? Daí ele falou, não, mas então eu quero ir lá no céu, eu quero conversar, quero ver o que tá acontecendo. E aí o diabo falou, olha, não é normal, né? Se o teu nome tá aqui, você pertence aqui, não tem o que falar. Mas, em virtude disso, né? Em virtude de você estar tão confiante que você não fez nada, né? E eu realmente não tenho nada no meu relatório, eu tô te mandando pra lá, pra você ter uma conversa lá com Deus e perguntar pra ele qual foi o problema. E lá foi o João, chegou lá e falou assim, bateu lá na porta e falou, oi Deus, tudo bom, tudo? Cara, é o seguinte, eu tinha que estar aqui, por que você me mandou lá pro inferno? O que aconteceu que você mandou lá pro inferno? Daí ele falou assim, mas por que você tinha que estar no céu? Cara, eu nunca fiz nada errado, eu nunca fiz nada. E aí Deus falou assim, foi justamente por isso, você não fez nada errado, não fez nada certo, não fez nada de jeito nenhum. Eu te botei lá na terra, você ficou lá 70 anos, perdeu o seu tempo, não fez nada de bom e você quer ir para o céu para quê, né? Então, o não fazer nada, né,
o não se comprometer com nada também não ajuda. Só vai ajudar se você fizer alguma coisa bom, né? Eu nunca furei um compromisso, porque eu nunca me comprometi com nada. Isso não te faz uma pessoa melhor, né? Então é muito importante, sim, a gente se comprometer. Esse é o primeiro item, né? Mas é muito importante a gente cumprir aquilo que a gente promete, tá? Se a gente não tiver esse primeiro item muito bem esclarecido, os outros dois também não vão ser tão interessantes, não vão valer a pena, tá? Agora, vem o segundo item, que ele também é muito importante para a gente ter uma vida melhor, para a gente ser uma pessoa mais reconhecida, para a gente ser uma pessoa melhor num emprego, num negócio, ou qualquer coisa do tipo, tá? Primeiro item, cumpra o que você promete. Segundo item, comprometa-se além da sua capacidade, tá? Comprometa-se com coisas que você não tem capacidade de cumprir. Por quê? Porque isso é irresponsabilidade? Mas se eu não tenho capacidade, então eu vou me comprometer, vou ser um irresponsável? Não, você não vai, porque lembra do item número 1, que você é um cumpridor daquilo que você promete? Se você promete algo que está além da sua capacidade, o que você vai fazer? Você vai se virar, porque você é um cumpridor de palavras e isso vai fazer com que você adquira um outro patamar na sua vida, tá? Então tem uma historinha que eu ouvi esses dias que eu gostei também, que imagina uma pessoa que tem lá o emprego dela, tá muito bem, tá falando, cara, eu preciso ganhar uma grana a mais, né? Eu preciso ganhar uma renda extra, né? Então o que ele vai fazer? Ele fala assim, eu já sei, de noite então eu vou fazer bolo, né? Eu saio do emprego, vou para casa, faço bolo e vendo bolo e tiro uma grana extra. É normal, né? Muitas pessoas começam negócios desse jeito, né? O que vai diferenciar esse cara, se ele vai crescer na vida ou não? Claro, são muitos fatores, mas um deles é o seguinte, vamos imaginar que o bolo do cara é muito bom. O bolo do cara é muito bom, então ele tá fazendo um bolo, aí ele leva no trabalho, vende, né? Aí ele já tem alguns outros pedidinhos, e aí ele chega no limite da capacidade dele, que por noite ele consegue fazer 3 bolos, né? Por quê? Porque ele não tem tempo, porque ele não tem forno, porque ele não tem uma série de coisas, então o limite dele é 3 bolos por dia, né? Então ele faz os 3 bolos, vai lá e vende, tá tirando a graninha dele, e aí o cara vai lá e tá comprometido em fazer 3 bolos, mas eis que, né, ele faz a venda, a pessoa come o bolo, chama ele e fala o seguinte, cara, eu tenho uma padaria, eu queria vender esse bolo na minha padaria. Quantas peças desse bolo você consegue me entregar por dia? É claro que ele já sabe, né? Então se ele chegar e falar assim, eu me comprometo a entregar 2, né, peças ou 3 peças para você por dia, né? Isso vai ser legal para ele? Claro que vai, mas vai fazer com que ele cresça? Vai fazer com que ele aproveite uma oportunidade, né? Então, qual que é a ideia? Comprometa-se com o que está além da sua capacidade. Se você tem capacidade de fazer 3 bolos e você teve essa oportunidade, comprometa-se em entregar para essa pessoa 5 bolos por dia, se é o que ela precisa, né? Ela precisa de 5 bolos por dia? Pô, mas e aí, né? Se eu só consigo fazer 3 e eu me comprometi com 5, então eu não vou cumprir. Vai, porque o item número 1 era cumpra o que você prometa. Porém, quando você promete algo que está além da sua capacidade e você é um cumpridor de promessas, né, da sua palavra, isso vai te obrigar a sair da zona de conforto, vai te obrigar a estudar mais, vai te obrigar a criar, né, vai te obrigar sim a pensar, né, em como sair dessa situação. E por incrível que pareça, algo que a gente aprende, o músculo mais difícil do ser humano trabalhar se chama cérebro. Nós não somos treinados para pensar, nós somos treinados para obedecer, nós somos treinados para seguir ordens, né? E eu procurei aqui na biblioteca o livro chamado Quem Trabalha Enriquece, o livro chamado Quem Obedece Enriquece, procurei o livro chamado Quem Copia Enriquece, mas não achei. Porém eu achei esse aqui, ó, Quem Pensa Enriquece. Então é um livro que não é tão fininho, mas como vocês podem ver tem uma série de anotações, porque é um livro que vale muito a pena. E ele fala o seguinte, você quer ser alguém grande, você quer ser alguém maior na sua vida? Então usa o cérebro, pense, comece a pensar, né? E para que você pense, você precisa
ter um motivo para pensar, né? Se você tá com a vida tranquila, estável, eu tô sossegado, para que você vai se meter a pensar em alguma coisa? Você precisa ter um motivo para isso, tá? E justamente esse segundo item é esse grande motivo. Comprometa-se com algo que está além das suas capacidades, porque aí você vai ser obrigado a pensar numa solução para essas questões, e isso pode fazer com que você efetivamente mude de patamar na vida, né? Muitas pessoas, elas não gostam, né, de se comprometer além do que elas conseguem, porque elas têm medo, né, de não conseguir cumprir, né? O que na verdade para mim também trata-se de preguiça em ter que pensar e trabalhar mais, né? Então toda vez que a gente tem algo que está além da nossa capacidade, a gente se coloca numa situação de ter que correr atrás, e isso faz com que a gente cresça. Então muitas pessoas, elas têm ótimas ideias e permanecem pequenas justamente porque elas não querem se comprometer com o que está além das duas mãozinhas dela. Então ela fala, não, eu não vou porque eu sei que eu não vou dar conta. E é verdade, né? Se ela já sabe que ela não vai dar conta, não vai dar conta mesmo, né? Mas todo mundo que cresce em algum momento da vida se comprometeu com algo que estava além do que essa pessoa conseguia fazer e ela correu atrás para fazer, tá? E o que é legal? Que conforme você vai estudando, você vai criando, você vai pensando, você vai resolvendo problemas que até então não existia. Resolver problemas faz com que a gente cresça. Então, por exemplo, eu preciso abrir um negócio, né? Então vamos lá, abre um negócio. Quanto você tem de dinheiro? Eu tenho 20 mil, então o negócio que eu quero abrir tem que custar no máximo 20 mil. Não é assim, né? Abre um negócio de 100, 150 mil, já que você tem 20, e sai correndo atrás dos outros 100. E se eu não conseguir? Você vai conseguir, porque o item número 1 qual que era? Cumpra aquilo que você promete, né? Aquilo que você se propõe a fazer, né? E conforme você vai conseguindo, a sua autoestima vai aumentando, você vai sentindo que você tem poder de realizar mais coisas, você vai ganhando força, você vai se empoderando, né? Você vai tendo mais poder pessoal para que você cumpra, né? E você passa a andar mais confiante. Como é que uma pessoa confiante anda? Ela anda com a cabeça erguida, né? Porque ela sabe que ela não deve, né? Ela está fazendo o melhor dela. Uma pessoa que ela não se compromete, ou ela não cumpre, ou ela não quer, ela está enxergando o medo ou a preguiça, né, em crescer, ela abaixa a cabeça, ela anda mais abaixada, né? Então, quando a gente vai se comprometendo e a gente vai cumprindo, a gente ganha autoestima e a gente vai crescendo. Numa das poucas conversas profissionais que eu tive com o meu pai morreu quando eu tinha 20 anos, né? Então eu tinha muito pouco histórico profissional para conversar com ele, né? Mas numa das poucas conversas que eu tive com ele, eu já estava trabalhando e eu perguntei para ele como é que você cresce dentro da empresa, né? Como é que você ganha promoções e tudo mais, né? Na época eu trabalhava na Progress, e era uma empresa onde eu era muito novo, né? E as pessoas, elas já tinham bem mais tempo que eu, né? Então bate aquele medo, né? Será que eu vou conseguir, né, crescer? E o meu pai falou uma coisa, ele falou, olha, eu nunca fui muito de querer um cargo maior, né? Eu nunca fui de querer, eu nunca tive essa ambição, né, de crescer, mas eu cresci muito na minha carreira, né? E eu cresci muito por dois motivos, né? Primeiro, eu nunca falei não para nenhuma atividade que alguém me oferecesse, né? Tudo que as pessoas falavam para mim, Olavo, você consegue fazer? Ele, consigo, daqui que eu faço. E ele falou, nem sempre eu sabia, né? Mas toda vez que alguém me mandava uma tarefa, eu corria atrás para estudar, eu corria atrás para me capacitar, eu corria atrás para cumprir, porque eu queria que o meu nome, né? Eu queria que a minha palavra fosse honrada, né? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, né? Tudo que eu entreguei muito bem feito, né? Eu sempre me dediquei com muito amor para tudo que eu fiz. E foi desse jeito que eu comecei a ganhar confiança das pessoas, que eu comecei a ganhar promoções e que eu fui crescendo. Ele se aposentou pela Caixa Econômica, trabalhou lá praticamente a vida inteira. E ele cresceu bastante, né? Justamente por quê? Porque ele foi uma pessoa que, primeiro, ela cumpria tudo que prometia. E segundo, né? Ele tinha esse item também que eu gostei muito, né? Eu ouvi isso aqui numa palestra, né? Ele se comprometia
com habilidades e capacidades que ele ainda não tinha, né? Então ele trabalhava justamente para aprender mais, para sair da zona de conforto, para ampliar, né, o mundo dele, né? E adquirir novas habilidades. E é assim que a gente cresce. Então, se você está a fim de crescer, esses 2 pontos são muito importantes, né? Primeiro ponto, você cumpra, né, tudo aquilo que você promete, tudo aquilo que você fala que vai fazer. E o segundo ponto, né, comprometa-se além da sua capacidade atual, que vai fazer com que você saia correndo para você conquistar novas habilidades e cumprir, já que você não quer também queimar teu filme, queimar tua imagem, como a gente falou no primeiro item, tá? E agora o terceiro item, já caminhando para o final dessa apresentação, né? O terceiro item que é muito importante também, já baseado nesses 2, tá? O terceiro, mas aí para tudo, né? É uma visão de longo prazo, tá? O que é uma visão de longo prazo? É não ser imediatista naquilo que a gente se propõe. Todos os projetos na vida que valem a pena, eles tomam tempo para serem conquistados, tá? Nenhum projeto que você fala, eu vou fazer um projeto e agora nos próximos 15 dias vai ser maravilhoso, vai resolver minha situação. Não vai resolver, né? Então, geralmente, pessoas que despontam com grandes projetos ao longo da vida, de uma hora para outra, né? Não tiveram essa ideia de uma hora para outra, não se capacitaram de uma hora para outra, não aprenderam o que precisavam de uma hora para outra, não conseguiram o sucesso de uma hora para outra. Por mais que a gente esteja vendo aquilo acontecer agora, já há muito tempo essa pessoa veio se capacitando e ela foi crescendo de forma comprometida, né? Com o crescimento dela, com essa visão de longo prazo. Então a visão de longo prazo, ela é muito importante dentro do nosso negócio, para o nosso projeto, mas também para qualquer coisa que a gente queira na vida. Até um casamento, né? Até uma carreira, né? E tem gente que fala, não, mas o outro fulaninho lá conheceu a menina lá, no dia seguinte estava casado. E é verdade, isso acontece, né? Mas um casamento feliz, onde haja confiança, onde haja lealdade, onde haja cumplicidade, né? Isso não acontece de um dia para o outro, é impossível, tá? Então, alguns fatos podem acontecer, mas o que realmente vale a pena é conseguido, né? É construído, é conquistado no longo prazo, não no curto prazo. Então a gente precisa ter uma visão da onde a gente quer chegar. E por que essa visão é importante? Porque a gente realmente quer projetos que façam diferença na nossa vida, né? A gente não quer ser aquela pessoa que trabalha, né, para ganhar dinheiro para ter conforto, e tem conforto para estar descansado, e está descansado para poder trabalhar, e trabalhar para ganhar dinheiro, e tem dinheiro para ter conforto, e assim vai a vida inteira, né? Muita gente, a gente sabe que infelizmente é assim, mas se a gente está conectado 11 horas da noite no domingo assistindo uma palestra, ainda que seja em casa, né, é porque a gente quer alguma coisa a mais da nossa vida, tá? Então essa visão de longo prazo, ela precisa existir. Eu quero algo muito bom na minha vida, eu vou ter uma visão de longo prazo, eu vou me comprometer com tudo aquilo que vai fazer com que eu chegue lá. E com certeza, se você tem uma visão de longo prazo e deseja algo muito melhor na sua vida, existem habilidades que você ainda não tem, né? E que você, em algum determinado momento, você vai ter que se comprometer, né? Com algo que você ainda não sabe. Você vai ter que se comprometer a entregar algo que talvez você não saiba nem como você vai fazer no momento em que você se compromete. Mas o fato é que se você realmente é uma pessoa decidida, determinada e item número 1, cumpre aquilo que promete, né, você vai sim conquistar as etapas que você precisa para esse longo prazo. E eu não estou dizendo que vai ser de primeira, né? Esses dias eu assisti um vídeo de um amigo nosso, o Yasser, tá fazendo uns vídeos muito legais, né, no canal dele do YouTube, e ele falou o seguinte, né, quando você se comprometer com algo, né, você primeiro planeja, depois você executa. E se não sair legal, você reformula aquilo que você planejou e você parte para ação de novo, para você agir de novo, né? Faz outro planejamento, outra execução e reformula. E assim você vai uma vez atrás da outra para que você consiga ganhar novas habilidades, né? A gente só vai conseguir algo a mais do que a gente tem se a gente for
algo a mais do que a gente já é, tá? E quando a gente começa a andar, se tudo funciona, tudo dá certo? Não, com certeza não, né? Muitas coisas não, aliás, a maioria não vai dar errado. Por quê? Porque a gente aprende uma coisinha, dá um pequeno passo, aprende outra, dá outro pequeno passo, aprende uma terceira, dá um pequeno passo. E aí os passos começam a aumentar, né? E a necessidade de aprendizado também começa a aumentar. E o tempo que vai demorar para a gente aprender isso também começa a aumentar, né? E a gente vai fazer o quê? Então a gente vai desistir? É o caminho mais fácil, né? Começa alguma coisa, primeira, segunda, terceira dificuldade, desiste que fica mais fácil, né? É verdade, mas desistir não vai levar a gente aonde a gente quer chegar. Por isso que a visão de longo prazo é importante e por isso que o comprometimento de realizar aquilo que a gente precisa também é importante. E aí eu vou falar agora de um outro livro que eu li, chamado O Melhor do Mundo, que eu ganhei do meu amigo Rafa de Souza, num seminário que a gente foi fazer lá em Brasília, que ele fala o seguinte, até o desenho mostra aqui, né? A gente começa uma determinada atividade, né? E a gente passa por um vão. O que é esse vão? É onde as coisas ficam difíceis, é onde a gente não está vendo perspectivas, é onde aquilo que a gente se comprometeu, a gente não está vendo que vai realizar, tá? Então, esse livro é legal porque ele ensina qual o melhor momento de você desistir e o melhor momento de você insistir, tá? Porque muitas vezes a gente realmente está insistindo em algo que não vai, que não é um caminho certo, que não daria certo, né? Então esse livro me trouxe muito essa ideia. Mas o fato é que, né, dificuldades vão existir e as pessoas que desistem nas primeiras dificuldades, está nítido que são pessoas que não têm visão de longo prazo. A visão delas é muito de curto prazo, por isso que elas não conseguem seguir adiante. Elas desistem muito rápido, né, de coisas que realmente demoram muito tempo, projetos que muitas vezes demoram muito tempo, as pessoas desistem muito rápido. Agora, se você não desiste, você precisa desses dois itens. Você precisa se comprometer, né, e cumprir aquilo que se compromete, e se comprometer com algo além da sua capacidade para você crescer, né? E essa visão de longo prazo não é porque você estipulou que você vai realizar um determinado projeto em 20 anos, que você vai esperar 20 anos e depois você vai ver se deu certo ou não. A gente precisa fazer algumas checagens ao longo desse projeto, de qualquer projeto, né? Na nossa vida, a gente precisa fazer algumas checagens, tá? Agora, não dá pra gente fazer uma checagem diária ou semanal daquilo que a gente tá fazendo, né? Ah, o meu grande projeto, né? Quero montar uma empresa para ser concorrente do Facebook. Pô, legal, ótimo, né? Então, semana que vem eu já vou checar para ver se eu tô andando bem. Calma, é muito pouco tempo, né? Qualquer projeto que vale a pena, ele demora um prazo longo para ser construído, né? Então, o que é importante? A gente ter uma ferramenta de checagem anual da nossa evolução, em qualquer aspecto da vida, até na própria vida, né? A gente ter ferramentas para a gente fazer a checagem anual disso daí, né? E agora a gente está num ótimo momento para isso, né? Porque está terminando o ano, a gente está entrando em dezembro, é o último mês do ano, né? Então a gente tem a oportunidade agora, né, de refletir, que é o que todo mundo faz, né, de planejar, falar ano que vem vai ser maravilhoso, ano que vem vai ser ótimo, nossa, ano que vem eu vou emagrecer, eu vou trabalhar mais, eu vou ter menos preguiça, eu vou ter menos medo. Isso é verdade, tudo isso é muito legal, tá? Agora, é legal também a gente revisar o seguinte, nesse exato momento, né, onde você for planejar o ano que vem, para e faz uma análise em relação ao ano passado, né? Faz uma análise de onde você estava em dezembro do ano passado, dos planos que você tinha e do que você efetivamente realizou, né? Ou cresceu, porque nem todos os planos a gente realiza em um ano. Mas você tem que estar caminhando para mais perto da onde você quer chegar, né? Então, assim, é um ótimo momento agora, né, da gente ver o que eu fiz durante esse ano. Eu realmente caminhei naquela direção onde eu
queria mesmo, né? Dos meus objetivos de longo prazo, né? Ou eu fiquei consumido pelo dia a dia, só trabalhei, não fiz nada demais, né? Fiquei absorvido pelos problemas que acontecem na nossa vida, né? Eu fiquei doente, familiar ficou doente, um monte de coisa aconteceu. O que aconteceu esse ano, né? O quanto que eu progredi, né? O quanto que eu efetivamente andei em direção àquilo que eu queria, tá? Isso é muito importante para a gente afinar a visão de longo prazo, porque como é longo prazo é muito fácil a gente esquecer, se perder, falar, mas é só daqui a 10 anos mesmo, então lá eu vejo. Não é assim, tá? Realmente um projeto de grande valor na nossa vida, ele toma tempo, é uma visão de longo prazo, mas a gente precisa fazer checagens periódicas para saber se a gente está caminhando em direção àquilo, porque senão nunca vai alcançar, vai ser sempre de longo prazo, nunca o prazo vai ficar mais curto para a gente realizar, tá? Então, esses são os 3 pontos que a gente comentou hoje, vamos dar uma revisada neles, né, que são muito importantes. Então, quer ter uma vida melhor, quer conquistar mais na sua vida, quer ter um emprego melhor, um cargo melhor dentro do teu emprego, né, quer que as pessoas te enxerguem de uma forma melhor? Primeiro aspecto, você precisa cumprir aquilo que você promete, né? Você precisa ser uma pessoa que quando fala que vai, vai mesmo. Quando fala que não vai, não vai mesmo, né? Isso daí é bom, as pessoas te enxergam de uma forma diferente, né? Se você for um cumpridor de palavras e de promessas, vamos partir para o segundo ponto, então. O segundo ponto qual que é? Já que você vai cumprir tudo aquilo que você promete, então promete algo muito maior do que você tem capacidade de executar. Por quê? Porque você vai, como você já tem o hábito de cumprir palavra, você vai correr atrás para que você alcance aquilo que você se comprometeu. Então isso faz com que a gente saia da zona de conforto, estude mais, trabalhe mais, crie alternativas e a gente vai crescendo ao longo do tempo. Isso também vai aumentando bastante a nossa visão positiva interna, né, de quem você sente que você é. E se você é uma pessoa que cumpre aquilo que você promete, se você promete, né, se compromete principalmente, né, com algo que está além da sua capacidade, você vai crescer. E aí a visão de longo prazo vai te direcionar para onde você tem que crescer para que você realize grandes conquistas, tá? Então esses foram 3 passos que a gente falou aqui, são 3 itens, não são os principais, não são os únicos, tem muito mais coisa que a gente pode falar sobre isso, mas eu fico muito feliz, né, de ter tido acesso a livros como esse daqui, né, quando eu tinha 20 e poucos anos, porque a minha cabeça estava um pouco vazia na época, né, e eu acabei absorvendo com mais facilidade. Então, durante os empregos que eu tive, durante os negócios que eu tive, né, mesmo aqueles que fracassaram, eu sempre tive essa mentalidade, né, de vamos lá, vamos, claro, depois de tomar algumas porradas da vida, né, vamos cumprir aquilo que a gente promete, vamos se comprometer com algo que está além da nossa capacidade e isso fala muito alto na minha vida, né? Os projetos de longo prazo, né? A visão de longo prazo, algo que a gente quer conquistar lá pra frente, né? E não agora, né? Então, eu sempre trabalhei, né? Desde os 20 e poucos anos, quando eu entendi, né? Que a vida passa, né? Eu entendi que a gente fica velho, eu entendi que a gente vai chegar lá, né? Por mais que a gente seja jovem, né? Um dia a gente vai ter cabelinhos brancos como esse, um dia a gente vai precisar de algo construído, né, que vale a pena, e esse algo construído toma tempo. Então quanto antes eu começasse, né, mais fácil seria a minha vida conforme eu fosse ficando velho, e realmente está acontecendo, tá? A gente está num momento muito bom aí da nossa vida, né, com grandes expectativas, mas já vivendo, né, alguns benefícios aí de tudo que a gente construiu, tá? Então cumpra o que você promete, né? Depois, prometa além do que você tem capacidade de cumprir, porque você vai sair atrás para cumprir aquilo que você prometeu, e tenha uma visão de longo prazo para direcionar o caminho que você vai seguir ao longo da sua vida. Esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso, tanto pessoal como profissional.